Quantos pontos precisa para passar em medicina no Enem? Não sei. É o seguinte, eu vou fazer aqui uma simulação. Nós temos dois personagens aí, tá ok? Que vai ser, no caso, o Alberto. Deixa eu apresentar ele para você. Esse Alberto, ele é um hipotético aluno, hipotético estudante aí que quer passar em medicina, que se diz ser de humanas. E nós temos o outro personagem, que é o Felipe, que é um cara que se diz ser de exatas, tá ok? Então a gente tem esses dois personagens que querem passar em medicina pelo Enem. Porém, eles fizeram a prova, eles têm um grande interesse em passar na Federal do Rio de Janeiro, em medicina, onde a nota de corte foi bem elevada, né, no primeiro semestre de 2023, aí, no SISU. Então, eles querem usar esse artifício, inclusive no sistema de ampla concorrência, tá bom? Como está escrito ali. E aí eu vou apresentar as notas que eles tiveram no Enem do ano passado para você. Então, começando aqui, o Alberto, ele teve na parte de linguagens, ele marcou 800 pontos. Super bem, cara. Enquanto o Felipe, né? Não queria falar que era professor, mas eu estou pensando justamente no professor Felipe, nosso professor de física aqui, tá bom? Mas é tudo hipotético, tá? Calma, Felipe, não fica bravo comigo. Então ele coloca lá a nota dele, ele falou que tirou 750 pontos em linguagem. Ok, não foi tão mal, mas perto do Alberto, né? Já se lascou. Aí, em matemática, o Alberto tirou 730. Uau, uma nota até legal. Não foi ruim, né? Perto dos parâmetros lá. E o professor Felipe, ele tirou 810. O professor Felipe, cara, mandando bem, né? Matemática. Ciências humanas, o Alberto ficou com 900. Caramba, olha esse Alberto, cara, dominando a mesma parada, o cara de humanas mesmo, hein, meu? Enquanto o Felipe, 690, tá? Depois, em ciências da natureza, o Alberto, 700 e o Felipe, uau, 860. Ok, muito bem. E aí, na redação, o Alberto mandou super bem, 900, e o Felipe, 880. Ficou um pouquinho abaixo, perto do Alberto, né? Bom, eu te pergunto, dentro desses parâmetros aqui que nós estamos observando, dentro dessas notas que cada um tirou em cada área do Enem, quem passaria em medicina na Federal do Rio de Janeiro, que é uma das 33 faculdades mais desejadas, aquelas que nós selecionamos a dedo para fazer você ser aprovado em medicina. E aí, voltando à nossa conversa, qual dos dois passaria? O Alberto? O Felipe? Ou nenhum dos dois? Então, acompanhe comigo, porque nessa aula eu vou mostrar para você como é importante você saber a diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada, e vou também fazer uma análise aí, como que é a sua nota, como ela é formulada, para você conseguir sua vaga em medicina, tá bom? Como que é a proposta das faculdades. Então, vem comigo aí para a gente ver como tudo isso funciona. Bora lá? Bora! Então é o seguinte, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre média ponderada no Enem. E o que é essa média ponderada no Enem, né, professor? O que acontece e tal? Então você vai ter que acompanhar a nossa resolução para você entender primeiro a diferença entre média aritmética simples e média ponderada, beleza? Mas você também precisa ficar por dentro que as faculdades, elas atribuem, tem algumas que não, tá? Inclusive tem uma ou outra aí que a gente acaba nem utilizando dentro das 33 por não exigir essas médias, esses pesos para o cálculo de média, inclusive. E aí, mas a maioria delas atribuem pesos para as áreas do conhecimento. Sabia disso? E faz uma diferença gritante, cara, porque a sua nota muitas vezes pode ser elevadíssima em alguma das áreas. Se o peso for baixo, esquece, você não vai alcançar uma pontuação muito legal, perto de outra que tem um peso mais elevado. Eu vou mostrar isso para você hoje no primeiro exercício já, mas assiste a live até o final para você ver como que são os exercícios que são cobrados na prova do Enem, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar já analisando aquela situação do nosso querido estudante Alberto e também do Felipe. Então, nós temos aqui uma tabela com as pontuações e também, veja bem, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela propõe alguns pesos para o cálculo da média da sua nota, tá? E aí que está a diferença para a média aritmética simples. O que a gente precisa entender de média aritmética ponderada para resolver os exercícios? Primeiro, que quando a gente fala de média aritmética ponderada, você quer valorizar mais uma daquelas
análises que estão sendo contadas por sua nota. Então, por exemplo, dá para notar aqui que a UFRJ, ela valoriza demais a redação e valoriza demais também ciência da natureza, cara. Matemática, química, física e biologia. E dá um significativo valor para linguagens e matemática, pois, cara, são matérias que nós temos para cada uma 45, né? Só de matemática são 45 questões. Então, quando ele coloca peso 2 ali, meu Deus, né? Então, ele acaba dando tipo assim, um valor muito grande com esses pesos. Então, a primeira ideia que você precisa ter é que o peso, ele dá um valor para cada um dos itens que a gente está calculando a média, tá bom? Então, o primeiro passo é isso. Um segundo passo que você precisa saber do peso também é na hora de calcular, tá? Eu vou dar uma ideia para você agora, só uma ideia. Que quando a gente fala peso, por que ele valoriza mais? Porque é como se ele tivesse repetindo a sua nota a quantidade de vezes que o peso indica. Por exemplo, a prova de redação tem peso 4. Vamos pegar o Alberto, por exemplo. Cara, ao falar peso 4, é como se ele tivesse tirado 900, 900, 900 e 900. 4 notas 900. É como se a redação contasse como 4 provas ali dentro de um globo só, tá bom? Então, é isso que a gente tem que entender. Bom, eu vou mostrar para você a diferença para calcular as duas médias, tanto a simples como a ponderada, para os nossos queridos ou hipotéticos amigos aí, um estudante e um professor de física, tá ok? Vamos ver qual passaria com essas hipotéticas notas no Enem para medicina na UFRJ. Bom, para começar, eu vou explicar para vocês que a média aritmética simples nada mais é do que a somatória de todos os dados e dividir por quantos dados foram coletados. Então, veja, tá óbvio aqui que nós temos 5 informações, né? Nós temos 5 áreas do conhecimento que são cobrados no Enem. Então, a média aritmética simples, para começar lá com o Alberto, nós simplesmente precisaríamos somar tudo isso daqui, somar o 800, mais o 730, mais o 900, mais 700, mais 900, e pegar esse resultado. Então, vamos lá, ó. A média aritmética simples para o Alberto seria, então, a soma de tudo isso, eu já tenho pronto aqui para a gente adiantar um pouquinho, tá? Então, vai dar 4.030. Pode somar depois na calculadora para você ver certinho como que faz. E aí, a gente vai ter que dividir isso aí por 5, totalizando 806. Uau, o Alberto foi super bem na média, então ele tem lá 806 como ponto. Mas que pena, foi muito bem. Talvez em outra faculdade das 33 ele até passaria, mas na UFRJ, com essa nota, se a nota de corte foi 828, tá fora, Alberto. Já era, hein, nessa média. E o Felipe, ele teria a média como a somatória de todos os valores dele. Então, vamos somar 750, 810, 690, 860, tá? Somando tudo, que vai dar o resultado de 3.990 dividido por 5. Esse resultado vai dar 798. Ou seja, nenhum dos dois seria aprovado. O problema é que essa média não é a utilizada pelas universidades. Eu não posso só somar e dividir por 5, porque não é essa, tá? Que vai te mostrar a nota de corte. A nota de corte é por meio de uma média aritmética ponderada ou média ponderada. Não precisa falar média aritmética ponderada. Só média ponderada já está tudo bom, está tudo certo, tá ok? Então, o detalhe aqui é que, cara, o Alberto foi melhor que o Felipe, né? Na média simples, não é verdade? É verdade. Mas, olha só, mesmo o cara sendo relativamente mal em algumas comparadas com o Alberto, como, por exemplo, linguagens, ciências humanas, até na redação, tal, mesmo ele indo relativamente tirando nota abaixo aqui nessa situação, quando a gente calcula a média aritmética ponderada, a gente vai fazer a seguinte estrutura. Você vai ver depois na resolução dos exercícios como isso vai ficar um pouco mais prático para nós, tá bom? Mais rápido, inclusive. Então, para calcular a média aritmética do Alberto, primeiro, eu teria que fazer assim, ó. A média aritmética ponderada dele vai ser a somatória. Então, a gente faz assim, ó, da multiplicação do peso pela nota que nos interessa, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui a nota do Alberto, vai ficar 2 vezes 800. Porque lembra que eu falei? É como se ele tivesse 800 mais 800. A linguagem vale 2, porque é o peso. É isso que o peso indica para nós. Mais 2 vezes 730, que é a nota dele em matemática, mais 1 vez o 900. Olha como que talvez não ia
né, ser tão bem e tão bem assim em ciência da natureza, não, talvez tem que ir bem, mas não precisaria gastar tanta energia, né? Olha só. Vamos ver, vamos continuar aqui. Mais 4 vezes os 700, que é a nota dele, mais 4 vezes 900, que é a nota da redação. Então eu tenho que repetir. E perceba que é o seguinte, se esses caras indicam para nós as repetições, ou seja, indicando a quantidade de notas que nós teríamos que usar ali, é porque ele usou 2 de 800, 2 de 730, uma de 900, 4 de 700 e 4 de 900. Quantas notas nós utilizamos? É o total da somatória, 2 mais 1 mais 4 mais 4. Ou seja, eu preciso multiplicar cada uma das notas vezes o seu peso, somar tudo e dividir pela somatória dos pesos. Essa é a média aritmética ponderada, tá bom? Então eu já tenho aqui o resultado para nós, eu vou fazer direto aqui. A continha de cima vai dar 10.360, dividido embaixo vai dar 13, tá ok? O resultado final, a nota do nosso querido Alberto, 796,92. Então, essa vai ser a média ponderada do Alberto. Maravilha! Muito bem, mas não passou em medicina na UFRJ, usando a nota dele para ampla concorrência. Talvez se fosse o outro tipo de concorrência, ele até passaria, mas para ampla concorrência já era, tá? Vamos ver o professor Felipe agora. Se ele foi bem, se ele passou. Bem, eu acho que ele foi, mas vamos ver se passa também, né? Não adianta ir bem e não passar. A gente quer conquistar nossa vaga em medicina. Vamos ver o que aconteceu com ele. A média aritmética ponderada, ou a média ponderada, vai ser calculada pela multiplicação dos pesos. Olha lá, então vai ficar 2 vezes 750, mais 2 vezes 810. Se liga lá, estou pegando os pesos, multiplicando as notas dele, cada uma respectiva lá, tá bom? Então vai ficar mais 1 vez 690, mais 4 vezes 860, mais 4 vezes 880. Tudo isso, como os pesos são iguais, eu vou ter que dividir pela somatória dos pesos. Essa é a ideia da média aritmética ponderada e saca a diferença da simples, né? A simples a gente só soma pela quantidade de dados, não precisa multiplicar. Perfeito? Aí nós temos o resultado prontinho aqui, que vai dar 10.000, acho que é isso, 770 dividido por 13. A nota do professor Felipe vai ser de 828,46. Ou seja, cara, o Felipe passou. O Felipe passou em medicina. O miserável é um gênio! Ô, pessoal, por pouquinho, mas ele entrou na nota de corte lá, cara. Vai que alguém também, às vezes, não pega vaga, né? Saiu, abandonou e tal. O Felipe passou, velho. Vamos comemorar porque tá beleza, moleque. Alcançou a nota de corte, tá dentro de medicina na Federal do Rio de Janeiro. E aí vem a nossa conversa. E a gente tem que conversar sério, tá? É o seguinte, nós temos um método de estudo chamado Plano A. E ele tem como base mostrar para você a importância de se estudar matemática, física, química e biologia para o Enem. É um método 100% voltado para essas disciplinas. Porém, esse método ele tem uma base, que é o quê? Reforçar uma estrutura, né, para que você estude e você alcance uma nota que seja relevante e importante, como foram as notas do Felipe, para você ser aprovado numa das 33 faculdades mais desejadas do Enem. O que são essas 33 faculdades mais desejadas que o Plano A tanto lapida, ou que ele trabalha, ou que ele foi inspirado? É que nessas três, os pesos nessas 33 faculdades, os pesos de matemática e ciência da natureza, elas têm um grau mais elevado. Veja aqui nesse exemplo aqui da Federal do Rio de Janeiro, que é uma das 33 que a gente aborda. Cara, se a gente tirar a redação, porque redação é um caso à parte, é sempre importante redação. Vamos pegar as provas que a gente faz estudando no conteúdo para assinalar e tal. Então, redação eu coloco ela aqui no topo, é uma coisa fora do padrão, tem que saber, tem que mandar muito bem em redação, tem que ter um curso à parte de redação, tá? Agora, se a gente tira e vai para as provas de múltipla escolha, cara, você tem ali, se você contar os pesos, pensa comigo, você tem linguagens 2, que é do primeiro dia, e ciências humanas 1. Beleza. Você tem 2 para matemática e 4 para ciência da natureza. Ou seja, de 9 valores para peso, 6 está no segundo dia. Cara, divide isso aqui por 3, 2/3.
da prova de múltipla escolha, 2/3, eu estou falando de 66% da sua nota está dentro do segundo dia. Ou seja, será decisiva quando você estuda o segundo dia. Então você não pode deixar de lado o estudo de ciência da natureza e matemática. E o nosso método Plano A aborda, enfatiza esses conteúdos que mais caem na prova do Enem. É um método específico, tá? Não é uma coisa que você vai ter 1 milhão de aulas, porque você não tem 1 milhão de coisas para estudar. Pensa nisso. Você, às vezes, está fazendo um cursinho, cara, e você vê números complexos, você vê forma fatorada, trigonométrica. Isso não cai no Enem. Então, a gente vai estudar o que realmente cai na prova do Enem. E a gente está aqui para te ajudar a passar em medicina com o método Plano A. Se você não conhece ainda, depois você clica no botãozinho aqui embaixo na descrição para você conhecer um pouquinho melhor toda a estrutura do método Plano A, beleza? Tá bom? Então não perde tempo não. Vamos voltar então para a nossa aula e vamos começar a entender como que o Enem cobra os exercícios de média aritmética ponderada. Vamos lá. Então, olha, só reforçando aqui como fez diferença, né? Desculpa, mas eu não aguento, ó. Como fez diferença o Felipe ter ido melhor em matemática e ciências da natureza, né não? Ó, essa diferencia que, tipo, a olho nu, assim, nem parece ser tanta, né? Mas com os pesos fez uma baita diferença. E são várias universidades que têm essa diferença de peso, cara. Isso é importantíssimo a gente saber, tá? Fique ligado. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para que você possa depois complementar a aula de hoje. Um deles é sobre porcentagem, como que você calcula rapidinho porcentagem, tá ok? E um outro sobre média aritmética simples, para complementar, já que a gente está falando hoje só de média ponderada, beleza? Então, 2 aulas específicas aí para você. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem, um abração, tchau, tchau!